Hoje a gente faz a nossa segunda aula dentro da UCB2, nosso segundo conteúdo para a prova, e a gente vai falar sobre tecido epitelial de revestimento. Então, falando sobre tecido epitelial, nós vamos dividir esse tecido em duas partes. Hoje a gente fala sobre tecido epitelial de revestimento. Na aula que vem a gente vai falar sobre tecido epitelial glandular, tá? Então a gente vai ter duas aulas para falar sobre tecido epitelial. No final, como a gente já tinha prometido, a gente vai dar uma olhada nas lâminas da semana passada, que foram as lâminas de vaso, tanto de veia quanto de artéria, que eu queria ler para vocês. Então, meu povo, antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que o tecido epitelial ele está sempre atrelado e agregado em conjunto, na verdade, com outro tipo de tecido, chamado de tecido conjuntivo, que nós veremos nas próximas aulas. Então, o tecido em histologia, os tecidos eles são formados por célula e uma matriz que preenche os espaços entre as células, chamada de matriz extracelular. E nós conhecemos essa matriz extracelular por uma sigla chamada de MEC. Qual seria a constituição dessa MEC? Essa MEC ela tem uma constituição própria. Ela é formada por muita proteína, ela é formada por grandes moléculas organizadas. Então, de forma geral, a MEC ela vai ser formada por proteínas e por macromoléculas, que são moléculas altamente organizadas. Elas são compostas por colágeno, fibrilas de colágeno, como a gente já falou. Essas fibrilas de colágeno são colágenos, proteínas colágenas unidas, colágenos muito longos, glicoproteínas e proteoglicanos. Então, para quem não lembra, os proteoglicanos eles são formados por uma associação de glicosaminoglicanos e um eixo proteico central. E esses proteoglicanos eles vão ser aquelas macromoléculas de superfície que vão estar auxiliando no processo de adesão, tanto de uma célula a outra, quanto de uma célula à sua MEC, a sua matriz extracelular. Sendo assim, de forma geral, dentro da histologia, nós temos que os tecidos eles são formados tanto por célula quanto por MEC. Então, durante muito tempo, a literatura tratou a célula e a MEC como sendo entidades separadas, ou seja, não percebiam que elas estão em conjunto e que as próprias células são as produtoras de MEC, são as produtoras de matriz extracelular. E que essa quantidade de MEC ela é reduzida de acordo com a necessidade da célula. Se tem muita MEC, a célula vai parando mais de produzir. Se tem pouca MEC, as células elas vão produzindo em maior quantidade. Se tem pouca MEC, as células vão precisar produzir essa matriz em maior quantidade. E quem é que é responsável por produzir essa MEC? Tecido? Qual tecido? Conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo é responsável por produzir essa MEC. Sendo assim, gente, as células e a MEC, elas não são separadas, elas são em conjunto, elas têm uma continuidade física e atuam de forma coordenada de acordo com a exigência do organismo. Se tem pouca, as células trabalham mais, de forma a produzir mais. Se tem muita, as células trabalham menos e produzem menos. Então, aqui a gente tem uma imagem do tecido que nós vamos estudar hoje, que é o tecido epitelial. O que a gente pode tirar dessa imagem aqui? Fazer de conta que cada quadrado desse é uma célula. A gente está observando, assim, de forma geral, que esse epitélio é composto por células que estão bem juntinhas umas às outras, né? A gente diz que o epitélio é formado por células justapostas. Justapostas, ou seja, estão uma ao lado da outra, uma juntinha da outra. E abaixo dessa estrutura celular, tecido epitelial, tudo aqui embaixo vai ser tecido conjuntivo. Aqui a gente tem proteína, fibra de colágeno, aqui a gente tem uma célula importante para o tecido conjuntivo, que a gente vai estudar, que é o fibroblasto. Nós temos macrófagos com função de realizar fagocitose, a gente tem vaso sanguíneo, então tem várias células diferentes aqui. Também temos muitas fibras elásticas, e eu quero que vocês observem para essa parte rosinha que está apontando aqui na célula. Essa parte rosinha aqui, ó, todo esse espaço está indicando o material que vai preencher tanto proteína quanto célula.
E esse material de preenchimento é a MEC. Então, sendo assim, quero que vocês observem que o tecido conjuntivo, que é esse que está logo abaixo, tem muita MEC. E que o tecido epitelial tem pouca MEC. Então, qual seria a função dessa MEC para o tecido epitelial? A gente já sabe que o tecido conjuntivo, ele está ali sustentando, né? Ele está ali nutrindo. E que o tecido epitelial está acima dele, que é tudo isso que eu estou mostrando aqui agora. Então, qual seria a função dessa MEC? A MEC ela vai estar fornecendo apoio mecânico para as células e ela está ajudando também no transporte de nutrientes para esse próprio tecido epitelial aqui. Então, a todo momento, nutrientes estão entrando e produtos que não são mais utilizados pela célula, catabólitos, estão saindo desse tecido epitelial. Por esse motivo, a gente tem a importância da matriz extracelular para esse tecido, apesar dele conter pouca MEC. Tranquilo? Então, o epitelial tem pouca MEC e o conjuntivo tem muita MEC. Quais são as funções do tecido epitelial? O tecido epitelial tem 3 grandes funções, não são as únicas, mas são as principais. Ele vai ter a função de revestimento. Revestimento de quê? Revestimento de órgãos, tanto interna quanto externamente. A nossa pele, tudo isso aqui é tecido epitelial na sua camada mais externa. Nós somos revestidos por esse tecido. Tem função importante, que são funções secretoras, secreção de ácidos, secreção de substâncias e ainda de percepção de estímulos, porque nós temos muitas terminações nervosas presentes nesse tecido epitelial. Então, se a gente pega na panela quente, o tecido epitelial vai ser agredido por conta do processo inflamatório que vai ser gerado ali. Sendo assim, essas são as principais funções desse tecido. Então, reveste o corpo com suas cavidades internas e externas, é constituído por células justapostas, sendo assim, entre essas células, há pouca MEC, há pouca matriz extracelular, porque as células estão juntinhas, uma ao lado da outra. Mas, Mariana, quem é que vai estar unindo essas células, juntando essas células? Eu não sei se vocês já viram lá em biologia celular e molecular, as junções intercelulares, já entramos nessa parte. Pronto, vocês vão ver detalhadamente. Na biologia celular, que essas células, elas são unidas lateralmente, ou seja, nas suas laterais, aqui ó, por junções chamadas de junções intercelulares. Existem vários tipos de junções como essas, como por exemplo, junções de adesão, junções de oclusão, junções chamadas de adesivas, que são os desmossomos, que têm a função de aderir essas células firmemente umas às outras. Sendo assim, gente, para resumir, o tecido epitelial, ele está unido através de junções intercelulares que vão aderir uma célula a outra e, ao mesmo tempo, permitir que haja comunicação de uma célula com a outra. Permitir que haja troca de nutrientes de uma célula com a outra. Entendido até aqui? Tranquilo? Junções intercelulares ligam lateralmente uma célula à outra e sua função vai ser aderir uma célula com a outra, por isso que ela tem pouca MEC, porque elas estão bem juntinhas, são justapostas, e também permitir o intercâmbio de nutrientes de uma célula a outra. Aí tem vários tipos de junções, né? Eu citei aqui alguns exemplos: de oclusão, desmossomos, semidesmossomos, enfim, vocês vão aprender detalhadamente na biologia celular, tá bom? Então, seguindo, quais são as características das células epiteliais? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o tecido epitelial é formado por que tipo de célula? Epitelial, né? O tecido epitelial é formado por qual tipo de célula, gente? Epitelial, Maria. E essas células epiteliais, elas são chamadas de células
poliédricas. Isso quer dizer que são células que possuem muitas faces. Então, a todo momento, essas células estão se comunicando umas com as outras lateralmente ou inferiormente e superiormente. Por quê? Porque algumas vezes o tecido epitelial ele vai estar organizado em camadas. Essas camadas de células epiteliais, a gente chama isso de folheto. Então, o que são esses folhetos? São camadas de células epiteliais. Mariana, toda vez ela vai estar organizada em folheto? Vão estar em folhetos porque uma célula ao lado da outra, uma célula ao lado da outra, isso aí já é um folheto. Mas elas podem estar organizadas em um único folheto ou em vários folhetos. O que são esses folhetos? Camadas, tá? Então coloquem aí que a classificação desse tecido epitelial vai estar em simples, quando só tem um folheto, ou estratificado. Estratificado, quando tem mais de um folheto, quando tem mais de uma camada. A aula hoje é bem light. Um outro ponto é que as formas das células epiteliais são variáveis. Nós temos células epiteliais que vão de células bem altas até células bem achatadas. De altas, com todas as suas formas de transição, até as células bem achatadas. Como é que a gente chama essas células altas? Quem é que lembra? Célula alta, anote logo aí. Colunar, prismática ou cilíndrica. Colunar, prismática ou cilíndrica. Células achatadas, que a gente viu semana passada no endotélio. Que tipo de célula é aquela? Lá no endotélio, lembram? Revestindo internamente lá no núcleo, que são as achatadinhas. Lembra? Achatada, qual é o nome dela? Pavimentosas. Lembra das pavimentosas? Então, as achatadas a gente chama de pavimentosas. E tem literaturas também que ainda chamam essas células achatadas de células escamosas. Então, pode colocar aí pavimentosas ou escamosas. São as células achatadas. As longas, altas, cilíndrica, colunar ou prismática. E a achatada como é? Escamosas ou pavimentosas. Pronto. Então a gente foi de uma célula alta até uma célula achatada, que é uma célula muito baixa. E a célula de transição, aquela que está no meio, são as células intermediárias. A gente chama de quê? Células cúbicas ou cuboides. Cúbicas ou cuboides. Tranquilo, galera, até aqui? Bem simples, né? E o núcleo, gente? O núcleo, ele geralmente vai acompanhar essa variação das células. Por exemplo, se a célula é pavimentosa, é achatada, como é que vai estar o núcleo dela? Achatado. Se a célula é alta, como é que vai estar o núcleo dela? Alongado, né? É um núcleo longo, é um núcleo mais alongado. E se a célula é cuboide, como essa que a gente está mostrando aqui nas imagens, ó, células cuboides, que são aquelas intermediárias. Como é o núcleo dela? Redondo. Redondo. Então, células cuboides costumam ter núcleos esféricos, células pavimentosas costumam ter núcleos achatados. Foi isso. Colocar direitinho, cuidado para não bater mais. Pessoal, vamos começar agora a conceituar algumas coisinhas importantes dentro do tecido de histologia e dentro do tecido epitelial também. Nosso primeiro conceito de hoje é o conceito
de lâmina própria. O que seria a lâmina própria? Porque, na verdade, o que a gente já sabe sobre isso, né? A gente já sabe até aqui que o tecido epitelial ele é um tecido que está sustentado, está apoiado sobre o tecido conjuntivo, não é? Então, quando a gente tem um órgão oco, quem me pode lembrar um órgão oco? O ureter é um órgão oco? É verdade. É? O ureter é um órgão oco, gente? Bexiga, ureter, uretra, sistema urinário. Quando a gente fala em órgãos ocos, a gente chama o tecido conjuntivo, que está logo abaixo do tecido epitelial, em órgão oco, de lâmina própria. Então, o que é a lâmina própria? É uma camada de tecido conjuntivo que está abaixo do tecido epitelial em órgão oco. Foi? Qual é o nome disso? Lâmina própria. Lâmina própria. Então, aqui a gente tem uma imagem de um órgão oco, sistema urinário. Aqui essa é a região de lúmen, de luz, né? Aqui é a luz. Aqui a gente tem nessa primeira camada, que nós vamos já estudar e entender bem direitinho. Isso aqui, eu estou passando laser agora, é tecido epitelial. E esse tecido epitelial está sustentado por tecido conjuntivo. Então, nós chamamos esse tecido conjuntivo, que sustenta o epitelial, que é esse que eu estou mostrando, em um órgão oco de lâmina própria. Primeiro conceito de hoje, conceito de lâmina própria. Ok? Para não confundir com os conceitos que a gente vai fazer agora, que são os conceitos de lâmina e membrana basal. Tranquilo? Então, seguindo. Vamos entender agora o que é a lâmina basal. Então, entre as células epiteliais e o tecido conjuntivo, em todos os tecidos, eu não estou mais falando agora de órgão oco, estou falando agora de todos os tecidos epiteliais que são sustentados pelo conjuntivo. Existe uma camada delgada, então vocês vão notar aí que é uma camada muito fina, de moléculas, mais precisamente composta por proteínas, abaixo do tecido epitelial e acima do conjuntivo, separando o epitelial do conjuntivo, que nós vamos chamar isso de lâmina basal. Então vamos ver aqui o conceito de lâmina basal. Entre as células epiteliais, o tecido conjuntivo subjacente é uma delgada lâmina de moléculas, puxem uma seta e coloquem aí, principalmente proteínas, chamada de lâmina basal. Essa lâmina basal, ela tem uma constituição. Quem é que forma a lâmina basal? A lâmina densa, a lâmina lúcida, as nossas velhas conhecidas, que tem proteína de adesão, que são macromoléculas de superfície importantes, glicoproteínas e proteoglicanos. Então, qual é a constituição da lâmina basal? Lâmina densa, lâmina lúcida, glicoproteínas e proteoglicanos. E isso daqui é a lâmina basal. Vocês concordam que a lâmina basal, além de estar ali sustentando o epitelial, ela também está acima do conjuntivo? E que essa lâmina precisa se ligar ao conjuntivo? Concorda comigo? Ela tem que se ligar ao conjuntivo e tem que fazer aquele conjunto sustentável. Então, a lâmina basal, ela vai se prender ao tecido conjuntivo. E ela faz isso através de estruturas que nós chamamos de fibrilas de ancoragem, que são compostas essencialmente por colágeno. Daqui a pouco eu mostro a imagem. Primeiro eu quero que vocês tenham a visão geral de tudo. Vou repetir, tá? Bora lá? Tecido epitelial. Camada, olha para mim. Camada de tecido epitelial. Abaixo do tecido epitelial, separando esse tecido do conjuntivo, que é que vem? Lâmina basal. Todo mundo concorda que abaixo da lâmina basal vem tecido conjuntivo? Sim, né? Tecido que está sustentando. Então vamos ver qual é a constituição da lâmina basal.
A lâmina basal é formada pela lâmina densa, pela lâmina lúcida e pelas estruturas que ajudam essa lâmina a aderir ao conjuntivo, que são glicoproteínas e proteoglicanos. Foi? Só que apenas essas estruturas aqui, elas não vão ser suficientes para prender a lâmina basal ao conjuntivo que está embaixo. Então, essa membrana, essa lâmina basal vai precisar da ajuda de outras proteínas que sustentam mais, como por exemplo, colágeno. Então, isso vai formar um arcabouço que a gente chama de fibrila de ancoragem, que prende a lâmina basal ao conjuntivo que está embaixo. Até aqui, tranquilo? Vamos ver a página. Então, por enquanto, vamos focar apenas essa parte daqui para cá. Então, o que é a lâmina basal, minha gente? A lâmina basal é uma estrutura formada pela lâmina lúcida e pela lâmina densa. E tem mais coisa, né? Que é glicoproteínas e proteoglicanos. Perfeito. Então, a lâmina lúcida também é formada por proteínas chamadas de lamininas e de integrinas. E a função principal da lâmina lúcida é adesão. A lâmina densa ela é formada essencialmente por um colágeno mais firme, chamado de colágeno do tipo 4. Ok? Tranquilo até aqui? Mais glicoproteína e proteoglicano. Bora lá. Vocês já ouviram falar em membrana basal? Já? Já ouviram falar em lâmina basal antes? Sim, né? Já. Já ouviram falar em lâmina basal e membrana basal? A membrana basal também tem esse mesmo papel de separar o tecido epitelial do conjuntivo. E aí, quando vocês começarem a ler no livro, isso pode gerar uma confusão. Por quê? Porque tem autor que diz que elas são a mesma coisa. Autores já mais ultrapassados. E a literatura atual diz que lâmina basal e membrana basal são coisas diferentes. Então, para a gente iniciar esse raciocínio, eu vou querer que vocês anotem aí no cantinho o seguinte: que a lâmina basal só é vista por microscópio eletrônico. A lâmina basal só é vista por microscópio eletrônico. Foi. Mas quando a lâmina basal, que é formada pela lâmina lúcida, associada à lâmina densa, olha para cá, lâmina lúcida, lâmina densa. Estão vendo que é como se fosse um monte de arame sustentando tecido epitelial, sendo sustentado. Quando a lâmina basal formada pela lâmina lúcida mais a lâmina densa se associa a uma terceira lâmina chamada de lâmina reticular, que contém mais proteína, mais colágeno, ela se torna agora visível ao microscópio óptico. E como é que ela vai se chamar? Membrana basal. Então, o que é a membrana basal? É a lâmina basal associada à lâmina reticular, que é rica em colágeno. Dúvidas? Quer dizer que agora, se tiver associação da lâmina basal com a lâmina reticular, a gente consegue ver a membrana basal no microscópio óptico? A gente vê. E a gente vai ver hoje. Tá bom? Entendido, meu povo? Então, aqui nessa figurinha aqui, ó, nessa imagem, a gente tem bem aqui, ó, a lâmina basal formada pela lâmina lúcida mais a lâmina densa associada a um monte de proteínas
proteína, um monte de colágeno diferente, principalmente dos tipos 3, 4 e 7. Mais fibra reticular, porque afinal de contas o nome é lâmina reticular. Quando essa estrutura aqui se forma, ela se torna mais densa, ela se torna mais espessa, mais larga. E por ser mais larga, a gente consegue ver no microscópio óptico. Foi? Então, quais seriam as funções dessa lâmina basal, dessa membrana basal? A adesão. É preciso que haja uma adesão entre tecido epitelial e tecido conjuntivo. Manter a polaridade celular. Como assim? Manter a localização exata dos núcleos na célula. Os núcleos, gente, eles podem ser classificados como núcleos que estão na base da célula, chamados de núcleos o quê? Basais, ou núcleos que estão no ápice, no ápice da célula, ápice da célula, que são chamados de núcleos o quê? Núcleos apicais. Sendo assim, a manutenção da localização do núcleo na célula, isso daqui é a chamada polaridade celular, tá bom? Então, os núcleos eles podem estar na base da célula, núcleos basais, ou no ápice da célula, núcleos apicais. Tranquilo? Filtração de macromoléculas, regulação da proliferação e da diferenciação celular, porque alguns hormônios e alguns fatores de crescimento têm a capacidade de ligar a essa estrutura aqui e a lâmina basal. Então, à medida que esses fatores de crescimento, de acordo com a necessidade da célula, vão se ligando, a célula ela pode se proliferar mais, se dividir mais. Como que aqui bem explicado para vocês, então o nome membrana basal a gente usa para denominar uma camada situada abaixo dos epitélios, visível ao microscópio de luz. O que vocês vão ver hoje é o quê? Membrana basal. Só se vê a membrana basal. A lâmina basal está lá dentro? Da membrana basal? Tá? Tá. A membrana basal, que se vê ao microscópio de luz, é mais espessa, como eu já falei, que é a lâmina basal, pois inclui algumas proteínas que se situam no tecido conjuntivo próximo à lâmina basal. Alguma novidade? Nenhuma. Vamos olhar aqui na imagem. Bora. Gente, tudo isso que eu estou apontando com laser agora é tecido epitelial. Esse tecido aqui ele vai ser classificado como sendo tecido estratificado em camadas. Daqui a pouco eu mostro para vocês com mais detalhes. Mas o que eu quero chamar a atenção agora é para essa linha que tem bem aqui, ó, abaixo do epitélio, uma linha larga, separando o tecido epitelial do conjuntivo. Como é o nome dessa linha aqui, ó? Membrana basal. Aqui novamente. E a gente tem tecido epitelial, epitélio, sendo separado, dessa vez aqui realmente bem larga, por membranas basais. Membrana basal. E também membrana basal, em rosa. Tipos de epitélios, dois tipos, epitélio de revestimento e epitélio glandular. Hoje a gente fala mais sobre de revestimento. Então, os epitélios de revestimento, eles vão se organizar em folhetos, né? Eles vão se organizar em camadas. Essas camadas, eles vão revestir o nosso corpo, tanto externamente quanto internamente. E essas camadas, elas têm uma classificação. Nós classificamos esses folhetos / camadas de acordo com o número de camadas que existem e também de acordo com as características morfológicas de suas células.
Gente, nós vamos classificar esses coletos, ou esses epitélios, em epitélio simples e em epitélio estratificado. Quais são as classificações? Simples e estratificado. No epitélio simples, ele só contém uma camada de células. E o estratificado? Mais de uma camada. Se tiver duas, é estratificado. Se tiver 5, é estratificado. Só tem uma, epitélio simples. E quais são as células que vão compor esse epitélio simples? As células, elas podem ir de células achatadas até células altas, lembram? Com todas as suas formas de transição entre a célula baixa e a célula alta. A gente pode classificar esse epitélio simples em pavimentoso, que é isso? Célula o quê? Que é isso? Achatada. Não me deixa começando som, pelo amor de Deus. Célula pavimentosa é célula achatada, também chamada de célula escamosa. Também chamada de célula escamosa. Cúbico é o quê? Cuboide ou intermediária, né? Nem é alta e nem é baixa. São as células intermediárias, células cuboides. Epitélio prismático também pode ser chamado de colunar ou cilíndrico, tanto faz. Prismático, colunar ou cilíndrico, tanto faz, que são as células altas. O primeiro tipo de epitélio que a gente vai estudar, para lembrar a nossa aula passada, é o epitélio simples pavimentoso. Na aula passada, a gente falou sobre as camadas que formam os vasos sanguíneos. E a gente viu que existia a camada íntima, não foi? Que é a camada mais interna, a camada média e a camada alimentícia. E na ocasião eu disse para vocês que a camada íntima, que é aquela que está em contato com o lume, ela era formada por uma camada única, epitélio simples, de células achatadas. Células o quê? Pavimentosas. Então vamos olhar aqui para essa imagem bem didática, né? E em cima, ó, gente, vendo de cima, a gente tem uma camada de células epiteliais, que são células achatadas. Estão observando? São células achatadas, né? Então aqui, essas células achatadas são chamadas de células pavimentosas. Como só tem uma camada de célula, epitélio simples, pavimentoso. E um exemplo de onde podemos encontrar no endotélio. Aqui embaixo em rosinha, tudo isso vai ser tecido conjuntivo nos órgãos óculos. Nós chamamos esse tecido conjuntivo de quê? Lâmina própria. Primeiro conceito do dia, lâmina própria. E separando o epitélio do conjuntivo, tem uma membrana que está aqui bem marcada e visível no microscópio óptico. Como é o nome dela em amarelo? Membrana basal. Então, ele está seguindo ordem. Em cima, epitélio simples, pavimentoso. Embaixo, membrana basal e sustentando quem ele está? Tecido conjuntivo. Tá bom? Então, aqui uma imagem retirada do livro de vocês para mostrar. Esse epitélio também aqui, ó, apontado pela seta. É simples ou é estratificado? Simples. Olha aqui, ó, cada uma dessas é uma célula. Células achatadas? Sim. Núcleo, como é que está o núcleo? Achatado, seguindo a forma da célula. Então, aqui a gente tem o epitélio simples pavimentoso. Próximo epitélio são as células intermediárias. Aqui estão elas, ó. Elas estão entre as células altas e as células achatadas. São as células cuboides. Epitélio simples, porque só tem uma camada. Cúbico. Olha os núcleos arredondados. Olha a célula em formato de cubo. Um exemplo de onde a gente pode encontrar é na superfície externa do ovário. Aqui embaixo em amarelo, membrana basal. E aqui, conjuntivo. Mais uma vez, essa camada aqui, ó,
simples, epitélio, simples, cúbico ou cuboide, epitélio, simples, cúbico ou cuboide. Agora, olha a diferença da célula cuboide para a célula alta, para a célula colunar, para a célula prismática, né? Ou cilíndrica, como queiram. Muito alta, né? Células altas, com presença de núcleos, geralmente basais ou apicais, os núcleos? Basais, né? Células muito altas, só tem uma camada de células, epitélio, simples, prismático. Marina, posso dizer que é epitélio simples colunar? Posso. Posso dizer que é epitélio simples cilíndrico? Posso também. Encontraremos essas células no lumen intestinal. Olha para cá. Células altas, epitélio simples colunar, núcleos alongados, acompanhando a forma da célula, que também são células alongadas. Gostou? Amém. Que é fácil, né? De ver. O que é isso aqui, minha gente? Membrana basal. Membrana basal. Isso aqui é conjuntivo. Ok? E se até agora a gente viu essa classificação de só uma camada de células. Se tiver mais, como é que a gente chama? Epitélio estratificado. São aqueles que se distribuem mais de uma camada. Ele também vai ser classificado como sendo cúbico, prismático ou colunar, pavimentoso, e vem um novo agora. Epitélio de transição, que eu mostro já a vocês o que é. Lembrando que cada um desses epitélios tem um formato de célula diferente, né? Se o epitélio ele é cuboide, cúbico, as células vão ser cuboides. Se ele é colunar, as células vão ser colunares e assim sucessivamente. Então a gente vê que esses tecidos estratificados, tanto o cúbico quanto o prismático, eles são muito raros no nosso organismo. A gente encontra o cúbico em alguns trechos de ductos excretores de glândulas, que a gente vai ver na aula da próxima semana, na lâmina, e o prismático a gente encontra na conjuntiva do olho. Então é difícil de encontrar. O que a gente vai ver mais? O que a gente vai ver na nossa lâmina hoje? O estratificado pavimentoso, que tem célula achatada. Então aqui um exemplo de tecido estratificado. Nesse caso aqui é o tecido estratificado classificado como sendo colunar. Por que ele é colunar? Vamos prestar atenção no seguinte. Como é que a gente vai classificar primeiro esse tecido em estratificado? A gente vai olhar e vai observar que tem quantos núcleos? 2. Um abaixo do outro, né? Então vai ter uma camada de célula bem aqui, que tem núcleo, e outra camada de célula bem aqui embaixo, que tem outro núcleo. Tranquilo? Marina, como é que eu vou dar um nome a um tecido desse? Como é que eu vou classificar? Se ele tem várias camadas de células. Nesse caso aí, meu povo, a gente está observando que a camada mais superficial, ela vai ser formada por células colunares. São células, altas. E a camada de baixo, células cúbicas. Olha o núcleo bem redondo. Então a camada de cima são células colunares e a camada de baixo são células cuboides. Até um tempo desse, a gente classificava esses tecidos usando os nomes dos dois. Era um tecido chamado de cúbico colunar. Como é que a gente classifica hoje? Classifica de acordo com a camada mais superficial do tecido, a primeira camada de célula. Bora lá. A primeira camada é célula colunar? Como é que a gente vai chamar esse tecido? Epitélio estratificado colunar. Tranquilo? Epitélio estratificado colunar. E ali embaixo aqui, a camada mais basal, está próximo à membrana basal,
É composta por células cúbicas, células cuboides. Então, aqui uma classificaçãozinha, né, sobre esses tecidos, formando que as células epiteliais mais próximas ao tecido conjuntivo a gente chama de células basais. Geralmente elas são cúbicas, na sua maioria, ou ainda prismáticas, e que a gente sempre dá o nome do epitélio estratificado de acordo com a camada de célula mais superficial, que estiver em cima, é que a gente vai classificar. O primeiro epitélio é o epitélio estratificado pavimentoso. Pavimentoso são células como? Achatadas. Pode ser chamado também de epitélio estratificado como? Escamoso. A mesma coisa, né? A gente classifica esse tecido epitelial estratificado pavimentoso. A gente tem, na verdade, duas subclassificações que vão depender da presença ou da ausência de queratina. O desse epitélio estratificado pavimentoso tem queratina, a gente chama epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Se não tem queratina, como é que a gente chama? Epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Presta atenção no que eu vou dizer agora. O fato de você colocar não queratinizado ou de você não colocar nada, isso quer dizer que o tecido não tem queratina. Se o tecido não tiver queratina, como é que eu posso chamar ele? Epitélio estratificado pavimentoso ou de epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. E se o tecido tiver queratina, o que é que eu faço? Eu tenho que dizer, tenho que colocar. Então, se tem queratina, epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Tranquilo? É muito nome, né? Muito detalhe, mas isso é para mostrar para vocês. Epitélio estratificado. Nesse caso aqui, ó, quantas camadas de células a gente tem? Duas, né? Camada mais superficial, qual é o tipo de célula? Cuboide. Como é o nome do tecido? Epitélio estratificado, cúbico ou cuboide, tanto faz. Segundo aqui, olha para cá. É estratificado, com certeza. Olha a quantidade aqui de camadas. Na camada mais basal, tá próximo à membrana basal. Que células são essas? Cuboides, né? Mas à medida que a gente vai subindo aqui para a superfície do tecido, a gente observa que elas vão se achatando. E que na superfície elas estão completamente achatadas. Que células são essas? Pavimentosas. Como é o nome do epitélio? Epitélio estratificado pavimentoso. E se tivesse queratina aqui? Eu vou mostrar a foto. Se tivesse queratina, queratinizado. Olha para cá. Isso daqui é queratina. Ela cora muito bem com corantes laranjas, tipo um orange. Elas têm essa característica mais densa e elas têm essa característica também mais rosada. Isso daqui é queratina. Embaixo tecido conjuntivo, aqui a gente tem tecido epitelial. Bem aqui a gente tem a nossa querida membrana basal, separando o conjuntivo do epitelial. Temos um epitelial cheio de camadas. E na sua porção mais superficial, a gente percebe que essas células elas são mais achatadas. Como é o nome dele? Epitélio estratificado pavimentoso. Tem queratinizado. Essa, né? Gente, essa daqui. Conjuntivo, membrana basal, células basais, que estão próximos ao conjuntivo, núcleos bem redondos, está indicando que as células são cuboides, e à medida que chega perto da superfície fica achatada. Epitélio pavimentoso, é estratificado. Tem queratina? Tem não. Não tem queratina. O que
que a gente está vendo aqui na seta é que uma célula soltou, porque essas células epiteliais em região de atrito, elas podem realmente se soltar. Estou mostrando aqui que uma célula soltou do tecido. Isso aqui é exuto. Epitélio estratificado de transição. Epitélio estratificado de transição. Esse daqui, gente, o nome dele, de transição, é por quê? Transição quer dizer uma mudança, né? Então a gente quer dizer que as células, elas mudam. E elas vão mudar como? De acordo com a necessidade e de acordo com a característica do órgão. Um exemplo de epitélio de transição é a bexiga. Se a bexiga ela está relaxada, ou seja, se ela está vazia, nós vamos ter no tecido epitelial uma característica de células. Se essa bexiga ela estiver cheia, isso quer dizer que ela está distendida. Imagina um balão cheio de água. Ele vai estar distendido. Então as células epiteliais têm outra característica. Então vamos lá. Quando a bexiga está vazia, essas células elas são células mais globosas. O que são células globosas? São células volumosas. Então no tecido de transição, quando a bexiga está vazia, as células superficiais elas são volumosas, globosas. Como é o nome desse tecido? Tecido epitelial estratificado, porque tem várias camadas de transição. E se a bexiga está cheia, o que vai acontecer com a camada mais superficial? As células elas vão se distender. Imagina aí, a gente puxando essas células, porque a bexiga está muito cheia. Elas têm um aspecto mais pavimentoso. Elas vão se tornando mais achatadas. Como é o nome desse tecido aqui? Epitélio de transição. Não esquecer de colocar que é estratificado. Então, epitélio estratificado de transição. Nesse caso, a gente vai classificar como relaxado e como distendido. Distendido, células mais achatadas. Relaxado, células mais volumosas. O último é o epitélio simples pseudo-estratificado. Gente, pseudo quer dizer o quê? Falso, né? Quer dizer que ele não é estratificado, mas que ele parece ser estratificado. Viram a diferença? Ele não é estratificado, pelo contrário, ele é simples, mas ele parece ser estratificado. Por que é que isso acontece? Atenção. Porque nesse tipo de tecido, nem todas as células têm altura suficiente para chegar na superfície do tecido. Algumas células elas ficam sem altura, elas ficam pequenas, são células intermediárias e elas não chegam até a superfície. Olha para cá. Vocês estão vendo que todas essas células aqui, ó, elas estão coladinhas na membrana basal. Estão vendo? Todas essas aqui, ó, olha essa daqui, ó. Ela está colada na membrana basal. Mas vocês percebem que ela não chega até o final, não chega até a superfície? Estão vendo? Que ela fica aqui pelo caminho, somente na metade. Esse epitélio ele é estratificado. Tem camada de célula em cima de outra camada de célula? Não. Todas as células elas estão apoiadas na membrana basal, indicando ser um epitélio simples. Então, como a gente tem um monte de célula em uma só camada, mas com diferentes alturas, nós chamamos isso de epitélio simples, pseudo-estratificado. E é um epitélio muito encontrado nas nossas vias aéreas superiores. Vias aéreas superiores. Esse exemplo que eu coloquei aqui, tem algumas glândulas unicelulares, que são as glândulas ou células caliciformes, próprias, produtoras de muco, no epitélio respiratório superior. E aqui são alguns cílios, que têm a função de estar varrendo os micro-organismos e ajudando a eliminar os possíveis micro-organismos e impurezas encontrados no trato respiratório superior, tá bom?
quando vocês estiverem estudando no próximo semestre sobre o sistema respiratório, aí vai ter, tudo isso vai ser epitelial. Tranquilo, gente? A aula de hoje foi bem light, foi ótimo. Então, foi escola de gato. A gente tem aqui. Aqui a gente tem o corpúsculo renal. Quero que vocês observem esse epitélio aqui, que está recobrindo internamente o corpúsculo renal. Tá vendo? Então, vendo aqui essa célula é essa. É alta, coluna. É cuboide ou é pavimentosa? Pavimentosa, olha o globo muito achatado. Então, aqui é um epitélio simples pavimentoso, também chamado escamoso. Próximo, uma coisa linda, que é o ovário. Tudo isso daqui é tecido conjuntivo. Essa primeira camada de células são células epiteliais. Olha os núcleos bem redondinhos aqui. Tá vendo? Então, aqui é epitélio o quê? Simples, porque só tem uma camada. Alguém tem dúvida que tem mais de uma camada aqui? Não, né? Simples, porque só tem uma camada de células cuboides. Próximo, tubo uterino. Preste atenção, porque é o que vocês vão ver hoje no microscópio. Tubo uterino. Essa primeira camada de células que tem bem aqui, vocês vão observar no microscópio, é tecido epitelial. E bem aqui, ó, dentro, tudo isso daqui é conjuntivo. Quero que vocês atentem para esta camada. Então, é isso que vocês vão procurar no microscópio. Primeira camada de células e observar se a célula é achatada, se ela é longa ou se ela é intermediária. E isso daqui é só uma célula, é célula longa. Mariana, mas é porque eu estou vendo aqui na superfície e tem um monte de pelinho. O que é isso? São os cílios presentes na tubuterina que ajudam no processo de levar o ócito secundário no momento da fecundação. Então aqui tem um monte de cílio mesmo na superfície, mas o que nos interessa é o epitélio. Então essa camada aqui de célula longa, porque está longe, o microscópio é melhor. Está longe, célula longa, então epitélio que é coluna. Tem mais de uma camada? Simples. Não tem mais de uma camada. Tudo isso aqui é conjuntivo. Conjuntivo. Simples. Olha esse daqui. Epitélio precisa estratificado da traqueia. Cílios. Olha esses cílios lindos. Coisa mais linda. Célula. Uma célula presa à membrana basal. Bem aqui a gente tem outra célula que também está presa à membrana basal. Ó, célula presa à membrana basal. Vocês percebem que aqui só tem uma camada de célula, mas que algumas ficaram pela metade, não tiveram altura suficiente para chegar à superfície. Então, por esse motivo, a gente tem um epitélio simples, pseudo estratificado, do tipo cilíndrico, porque são células cilíndricas, e quando tem cílio, a gente chama de ciliado. Aqui pele, aqui é conjuntivo, aqui são células pavimentosas / escamosas. O que a gente está observando aqui? Que tem um monte de núcleo um acima do outro, estão vendo? Isso daqui é estratificado. Na camada mais superficial, a gente tem células mais achatadas. Isso daqui, por esse motivo, é epitélio escamoso ou pavimentoso. E mais na superfície temos queratina, queratinizado. Epitélio estratificado escamoso, mais uma vez, aqui é a camada de células basais bem forte, conjuntivo, células escamosas, várias uma em cima da outra, lembrando que a gente vai classificar pela primeira camada de células estratificado escamoso. Estratificado cuboide, estratificado, duas camadas, cuboide, a primeira camada já tem um monte de núcleo bem redondinho, muito núcleo e pouco citoplasma,
epitélio de transição relaxado. Olha para cá, que as células elas estão bem volumosas, tá vendo? Eu vou agora passar e vocês vão comparar com o distendido. Bexiga distendida. Bexiga relaxada. Relaxada, distendida. Vejam que aqui, ó, os núcleos eles já estão se achatando na primeira camada, né? Bem mais achatado. Filmando? Só foto. Essas aqui, gente, são as lâminas que a gente vai ver na nossa prática de hoje.